Boa noite a todas e a todos que estão nos acompanhando nessa transmissão e as pessoas também que vierem assistir o vídeo posteriormente. Saúdo a todos e a todas com paz e bem. A igreja representada pela Diocese de Floresta, através da Escola de Cidadania, acredita que para consolidar a democracia é necessário a construção de uma política que vise o bem comum, alicerçado na igualdade social e na dignidade coletiva. Por isso, nesse momento político crucial para os municípios, promoveu uma ação de escuta das paróquias, a fim de entender os anseios das comunidades e fomentar um encontro com os candidatos e candidatas ao Executivo Municipal nesta eleição, de modo, assim, a ajudar na escolha do povo pelo projeto que mais atenda às suas necessidades. Mediada pela Comissão Diocesana Eleitoral, estamos realizando uma série de entrevistas sobre as propostas de políticas públicas dos candidatos e candidatas às eleições majoritárias em cada município da Diocese, aqueles e aquelas que aceitaram participar atendendo ao convite. As entrevistas serão exibidas na íntegra pelos nossos canais na internet, nas redes sociais. As perguntas foram elaboradas coletivamente pela equipe diocesana eleitoral, a partir da escuta promovida pela Diocese, na paróquia de Petrolândia, e não foram antecipadas aos candidatos as perguntas. Serão as mesmas perguntas para todos os candidatos, que terão um tempo médio de 5 minutos para a resposta. Também, no caso de hoje, a resposta com o tempo dividido entre o candidato a prefeito e a candidata a vice-prefeita. Os vídeos só serão divulgados após concluídas todas as entrevistas por município daqueles candidatos e candidatas que aceitaram participar. Nós estamos recebendo para essa entrevista de hoje o candidato a prefeito Fabiano Oliveira e a candidata a vice-prefeita Cleusa Chagas, que são ambos candidatos pelo PROS com o número 90. Candidato Fabiano Oliveira, seja bem-vindo, boa noite e obrigado por ter aceitado o convite. Passo-lhe a palavra para uma saudação inicial. Boa noite, Libânio. Boa noite a todos os que estão nos assistindo nesse momento. E eu quero inicialmente agradecer por essa oportunidade, por esse espaço que nos está sendo cedido, e ao mesmo tempo parabenizar por essa iniciativa da Diocese a favor do equilíbrio eleitoral e a favor de uma publicidade eleitoral para que o eleitor petrolandense possa começar a definir a sua opção de voto. Ok, quero também passar a palavra à senhora Cleusa Chagas, candidata a vice-prefeita, para que ela também faça a sua saudação inicial. Boa noite, Libânio. Boa noite a todos os que estão nos vendo agora. E, assim, a gente só quer agradecer, porque, assim, é bem importante nesse pleito eleitoral que os candidatos mostrem suas propostas para que o eleitor saiba, de fato, definir, né? Definir as metas, as propostas, para que amplie, né, o voto deles, para que eles realmente definem quem quer realmente votar. Eu quero também esclarecer às pessoas que estão nos acompanhando que foi viabilizado a oportunidade que cada candidato a prefeito também pudesse estar trazendo o seu candidato ou sua candidata a vice. Então, o candidato Fabiano Oliveira optou por trazer a sua candidata, a senhora Cleusa Chagas, e estarão dividindo o cenário. Esse posicionamento, inclusive, na tela, é referente às medidas de segurança por conta da Covid-19. Bom, senhor candidato e senhora candidata, vamos iniciar propriamente as perguntas dessa nossa entrevista de hoje, né? O primeiro tema que eu gostaria de tratar com vocês, a partir, como foi colocado, da escuta que realizou-se na paróquia de Petrolândia, diz respeito à segurança pública. Eu vou contextualizar o tema e depois sigo com a pergunta, tudo bem? Tudo bem. Veja só, esse primeiro tema de segurança pública, ele surge a partir do destaque dado pelas pessoas do bairro Nova Esperança, onde dizem que os jovens do bairro Nova Esperança, que estudam no período da noite,
voltam para casa de ônibus escolar. No caso, esse é o mesmo ônibus que leva para as agrovilas, né? Sem, contanto, entrar no bairro, obrigando os estudantes a desembarcar na BR e percorrer a pé o trajeto até suas casas por ruas geralmente escuras. Mesmo onde há eletrificação, a manutenção nem sempre ocorre na forma correta. Por causa disso, são inúmeros os casos de assédio relatados. Muitas jovens acabam desistindo da escola por medo e sensação de que qualquer queixa não será levada a sério, numa delegacia que muitas vezes só tem homens gerenciando, né? Há uma referência mais forte nessa questão, candidato e candidata, o desaparecimento da jovem Nayara, caso esse ainda não resolvido, apesar de ter ocorrido há mais de um ano. Assim, muitos jovens das periferias, e nesse caso especial do bairro Nova Esperança, não querem, muitas vezes, prestar queixa. Isso também aumenta o sentimento de impunidade e de violência. Nesse sentido, surge a pergunta, num eventual mandato do senhor e da senhora, qual a proposta concreta para a segurança pública, em especial das periferias, e nesse caso específico também do bairro Nova Esperança? Ok. Libânio, a primeira coisa que eu gostaria de esclarecer inicialmente é que o tema segurança pública predominantemente é matéria de competência do Estado, né, do Estado de Pernambuco. Mas, particularmente, eu entendo que o prefeito, como representante do município, ele tem uma grande responsabilidade para que esse tema, segurança pública, essa matéria, possa ser desenvolvida de uma forma positiva em sua jurisdição, que é o município. Então, o prefeito, como o cabeça da cidade, ele tem que ter esse tema como um dos principais de sua gestão. No que diz respeito ao bairro Nova Esperança, a gente percebe que lá falta iluminação pública, então, muitas ruas que são escuras, isso favorece a criminalidade. O prefeito, então, tem que estar sempre promovendo, né? Comprar lâmpadas, está resolvendo essa questão da iluminação pública. Mas o ponto nodal que eu queria destacar aí, que você mencionou, nesse contexto, ao contextualizar a pergunta, é o que diz respeito a uma delegacia da mulher. É matéria do Estado, mas eu, como prefeito, eu buscarei intervir, né, lutar, solicitar, protestar junto ao governo do Estado, para que possa ter uma ala específica direcionada à mulher no que diz respeito ao requisito de polícia civil. Esse evento que você mencionou aí, do caso que você mencionou da Nayara, é um caso bem recente e que nos mostra que, de fato, há essa necessidade, sim, em Petrolândia, de ter uma atenção especial para a mulher no requisito de segurança pública. Dentro do município, quem é que pode contribuir para o Estado? Né? O Estado, através da Polícia Militar e Polícia Civil. Mas dentro do município, na jurisdição do município, quem é que pode contribuir para a segurança pública? É a Guarda Municipal, ou, como se chama aqui em Petrolândia, Secretaria de Segurança Cidadã. Então, nesse setor, nessa secretaria, o que é que eu penso em fazer? Criar uma associação dos guardas municipais para que eles possam interagir entre si, eles e suas famílias, e assim eles possam ter um melhor relacionamento, e esse relacionamento que a gente vai promover fora do expediente, eles possam levar para o expediente, a fim de que se formem equipes mais entrosadas, isso facilita o trabalho. Vamos promover também o entrosamento da Guarda Municipal junto à Polícia Militar. A gente vai promover encontros para que a Guarda Municipal possa aprender técnicas de segurança pública, para que a Guarda Municipal possa receber orientações da Polícia Militar e Polícia Civil, especificamente da Polícia Militar, que é uma força mais ostensiva. Então, para que a Guarda Municipal possa aprender com eles, né? Ter essa convivência, ter palestras, ter capacitação dos guardas municipais, para que eles possam desenvolver, ter a capacidade de desenvolver esse trabalho mais ostensivo, né? Porque, assim, você sabe que qualquer cidadão, ele pode prender um outro cidadão em que ele tem esse poder de polícia de prender um outro que encontre num crime em flagrante delito, né? Então, a Guarda Municipal pode, de fato, exercer essa atitude ostensiva, dependendo da situação. Então,
de um modo geral, é fortalecer a Guarda Municipal com essa interação com a Polícia Militar e, de modo específico, lá no bairro Nova Esperança, é promover a adequada iluminação pública, né, isso já no início do mandato, e depois também trabalhar a infraestrutura do bairro Nova Esperança, que vai favorecer uma movimentação maior de pessoas e vai diminuir a criminalidade, como, por exemplo, a gente pode fazer ali praças, campo de futebol, quadra, movimentar reestruturar toda aquela infraestrutura do bairro Nova Esperança, calçamento, concluir a obra de saneamento, porque quando a gente leva obras de cidadania para a comunidade, a gente diminui o índice de criminalidade. Levar para lá também opções para os jovens que moram ali e que moram em outras localidades, em outras periferias do município, como escola de música, né, campeonatos, para que isso possa interagir o jovem que se ocupe com essas coisas, não pense em entrar e aderir na criminalidade. Então, são ações que nós vamos fazer de modo preventivo, incentivando a população a ocupar sua mente para evitar que jovens ociosos entrem na criminalidade, e também ações de modo ostensivo, que é interagindo a Guarda Municipal com a Polícia Militar para que eles possam conseguir aprender, desenvolver técnicas ostensivas para combater a criminalidade, e na parte de gestão de infraestrutura é iluminar e organizar todo o bairro Nova Esperança para diminuir esses índices de criminalidade naquela região e também em toda a cidade, município e zona rural. Ok. Vamos então ao tema saúde, né? Considerando as queixas levantadas nessa escuta, o município apresenta um quadro alarmante nesta área. Foram destacados aqui algumas questões que queremos nos referir agora para os senhores. Alto índice de câncer e adoecimentos provocados pela falta de água potável, em especial, nesse caso, nos assentamentos, pela visível poluição do rio, pelo uso excessivo de agrotóxicos e descontrolado descarte de suas embalagens, sem que haja permanente acompanhamento sobre potenciais riscos à saúde. Nesse aspecto, surge a pergunta: o que o senhor e a senhora pretendem fazer com relação à poluição do rio e o uso excessivo dos agrotóxicos? Libânio, a questão do rio aqui, da água no município de Petrolândia, é um fato tão grave, tão agravante, que, de fato, passa a ser um problema de saúde pública, né? Não apenas um problema de falta de incentivo à agricultura, falta de apoio ao meio ambiente, mas um problema de saúde pública. Nós podemos perceber na orla municipal uma forte presença de baronesas, né? E de uma atitude imediata no nosso governo, nós vamos tratar toda aquela região de banho, né, da orla de Petrolândia, limpando aquelas baronesas, organizando ali um local de banho adequado para os petrolandenses e turistas, né, para que possa incentivar o turismo, inclusive, que vai gerar renda. Mas, para não fugir muito do assunto, me chegou a informação, né, pessoas da prefeitura negam essa informação, mas os populares me informam que ali na orla são despejados dejetos, né, de esgoto. Eu não sei se é água tratada, que eu não fiz análise, ainda não tenho competência para isso. Como gestor, eu farei análise desse direcionamento de esgoto para lá, se de fato isso acontece. Se isso acontecer, nós vamos cessar com esse processo, porque tem que ser promovido para a lagoa de decantação, né? E ali não é local de despejo de esgoto, ou de água suja, ou de água utilizada, ali é local para banho. Então, quem entrar na gestão, o nosso plano, né, ao entrar na gestão, é limpar aquela orla de fato e fazer cessar toda e qualquer água que seja utilizada no município, que porventura esteja sendo despejada ali. No que diz respeito a agrotóxicos, a gente pretende tanto incentivar, quanto promover e distribuir o biofertilizante, né? De que forma nós vamos providenciar ou conseguir biofertilizante em nosso município? Construindo biodigestores, né? Biodigestores. Utilizando o quê? Utilizando dejetos humanos das casas das agrovilas. Então, se nós utilizar... Você sabe que na zona rural tem pouca... Na verdade, não tem saneamento, né? Então, a gente pode
de uma atitude imediata, né? Porque para fazer todo um saneamento ali na zona rural é uma obra que vai levar muito tempo, alto custo e, na realidade atual hoje do município, é impossível de se fazer. Mas o que é que a gente pode fazer? Os dejetos humanos, né, que são descartados na região da zona rural, né, das agrovilas e mais um pouco para o lado de cá, na região do Antônio Conselheiro, que pega um pouco ainda do município de Petrolândia, mas ali é basicamente o município de Tacaratu, mas vamos considerar mais a região do Icomandante. A gente poderia usar os dejetos humanos para que eles possam ser despejados em biodigestores. Desses biodigestores, nós teríamos a possibilidade de obter vários recursos, como gás, né? E um deles seria o biofertilizante com aquela matéria sólida que restasse dos biodigestores. Então, pensando nisso, nós iremos construir esses biodigestores na zona rural, aí vai resolver, ao mesmo tempo, um problema de saúde pública, que é a questão da falta de saneamento, e vai resolver, ao mesmo tempo, a questão da agricultura, né? Ao invés de utilizar agrotóxicos, nós vamos utilizar o biofertilizante, e vai resolver também, ao mesmo tempo, o problema de incentivar, né? Na verdade, vai incentivar o agricultor a produzir respeitando o meio ambiente. Então, nós vamos resolver 3 problemas com uma ação só, que é a construção desses biodigestores, né? Meio ambiente, saúde pública e saneamento, que tem a ver com saúde pública. Ok. Ainda nessa área de saúde, né? O povo também, nessa escuta, candidato e candidata, se ressentiram muito da falta de acompanhamento regular e apropriado ao tratamento da depressão. Enfermidade essa que atinge altos índices na cidade de Petrolândia e também na área rural. Qual a proposta de vocês para enfrentar esse problema? Depressão é um problema que historicamente tem afetado Petrolândia, né? Desde o início desde a transmissão da velha cidade para a nova, começou um processo depressivo, né, nas emoções dos cidadãos petrolandenses. Aliado a isso, o que é que tem causado? Eu estou dando primeiro aqui a causa para depois dar a solução. Aliado a isso, o que é que tem causado e agravado esse problema de depressão? Uma política de perseguição, uma política ostensiva. Isso repercute muito em quê? No funcionalismo público. Então, o funcionário que ele se sente pressionado, né, com essa política que é exercida aqui em Petrolândia, essa política de pressão, essa política de opressão, essa política de perseguição, isso sufoca o funcionário, tanto em qualquer área, tanto a área de saúde, a área de educação, e passa a ser um profissional que ele está ali com medo, trabalhando com medo, que ele está ali sem poder manifestar nenhum posicionamento político dele, porque senão ele vai ser perseguido, ele vai ser deslocado para lugares mais longe do setor onde ele trabalha, enfim, uma série de questões, e isso faz com que ele não se sinta bem enquanto profissional e principalmente enquanto ser humano. Gera, então, um fator depressivo naquela pessoa que está trabalhando. Gerando esse fator depressivo naquela pessoa que está trabalhando, isso vai repercutir naquela família. Então, isso é a causa, né? Outra causa que gera o fator depressivo nas pessoas em Petrolândia, o desemprego, a falta de oportunidades, porque o que é que o cidadão petrolandense pensa? Poxa, eu vivo numa cidade que é rica, que é abundante, tem terra, tem água, tem gente para trabalhar. Por que não me tem oportunidade? Por que não me tem emprego? Então, será que eu sou incapaz? Será que eu não posso? Será que eu não tenho espaço? E isso mexe com a autoestima daquele cidadão e gera a depressão. Então, basicamente, eu digo que esse fator depressivo, né, atualmente, é causado pela política de Petrolândia. E eu tenho defendido em minha campanha que a política de Petrolândia é uma política, me desculpe os termos que eu vou usar aqui, estamos numa entrevista oficial, mas vou usar os termos que a população entende. Então, a política de Petrolândia é uma política suja e cebosa. É aquela política em que oprime as pessoas, oprime o funcionário, oprime o eleitor, e isso causa um estado depressivo. Eu quero mencionar também aqui mais uma classe de profissionais que tem um alto índice de depressão, são os professores. Por quê? Eles querem dar o trabalho deles, querem ofertar o trabalho deles da melhor forma, mas falta incentivo, não tem capacitação, não tem atenção, é um diretor que é favorecido pela Secretaria de Educação ou pelo gabinete do prefeito. Aí esse diretor, ele usa de modo autoritário, arbitrário para com os professores, então não tem aquela humanização na gestão e na política de Petrolândia. Então, essa é a causa que gera essa depressão. Gerando esse estado depressivo
nos professores, automaticamente, isso pode refletir nos alunos, né, que, por sua vez, já têm suas famílias, que são famílias, famílias desestruturadas, famílias, eu falo outra palavra aqui, desconcentrei, famílias sem oportunidade financeira, né, famílias hipossuficientes. Então, essas famílias hipossuficientes que não têm uma atenção assistencial do município, então falta cesta básica, falta fralda geriátrica, falta remédio. Então, essa família que tem aquela necessidade que não é atendida pelo município em todos os aspectos, também vai gerar um estado depressivo. Então, veja o problema social que uma gestão pode causar na cidade. E eu direciono isso, eu atribuo isso a uma causa só, que é a política suja, e mais uma vez eu peço perdão pela palavra, e cebosa de Petrolândia, que não é humanizada. É uma política em que se favorece uma minoria, que se favorece pessoas de dinheiro, de poder, e que o pobre está escanteado, o pobre está deixado de lado. Então, se a causa é essa, nós temos que começar a mudar, cortar o problema pela raiz. Não adianta eu dizer para você, nós vamos colocar atendimento psicológico para as famílias, para os alunos, para os profissionais, se eu não cortar o mal pela raiz. Porque se eu só buscar tapar o sol com a peneira, vou colocar profissionais de psicologia para atender, mas eu não cortar o mal pela raiz, ou seja, continuar com aquela política opressiva, ostensiva, de pressão, não vai resolver. Então, por isso que eu digo, eu tenho falado por onde eu ando nas comunidades, Petrolândia só vai mudar quando entrar um prefeito que faça uma gestão humanizada, quando entrar um prefeito que pense no pobre, que pense nos menos favorecidos, que pense nas classes de baixa vulnerabilidade, nas classes vulneráveis socialmente, tem que cortar o mal pela raiz. Então, se o que causa hoje esse estado depressivo na população tem a ver com essa política que eu mencionei, a minha gestão vai ser uma gestão diferente. Vai ser uma gestão humanizada, vai ser uma gestão sem... A nossa gestão, né? Vai ser uma gestão sem favoritismo, vai ser uma gestão que pensa no povo, que pensa no pobre, vai ser uma gestão que vai ter assistência social de uma forma efetiva. Então, o dinheiro do Fundo Municipal de Assistência Social vai ser direcionado para as famílias que vivem em vulnerabilidade social, em hipossuficiência econômica, né? O que tem que ser direcionado na saúde vai ser direcionado para essas pessoas pobres que precisam. As injustiças no funcionalismo público vão ser cortadas. Não é porque alguém que está mais perto de mim tem mais poder ou autoridade sobre outro, não. Vai ter hierarquia de funções, mas poder e autoridade não. Todos terão a mesma oportunidade dentro do prefeito. Vai ter atribuições diferentes, né, hierarquia de funções, mas todos irão se respeitar. Não vai ter aquilo de um diretor perseguir alguém que é contratado, um secretário perseguir o diretor, não, isso aí não vai ter. Então, a gente vai fazer todo um trabalho nessa base para que as pessoas possam entender, gente, nós precisamos nos unir, pensar em Petrolândia, não tem porquê a gente se preocupar em perseguir. Até porque, Libânio, eu digo para as pessoas o seguinte, quem faz um governo de perseguição é porque ele quer se manter no poder, ele tem um plano de poder, mas quem faz um governo humano, ele tem um projeto de governo, é diferente, pensa nas pessoas, é uma política social, né? Quem faz aquela perseguição política, ele faz a política partidária, que é a política promíscua, mas quem faz uma política humana, ele faz a política social, que entra ali como uma missão, como um ministério. É esse o nosso sentido, de entrar lá e tratar o mal pela raiz, cortando toda essa raiz do mal, a gente sim, vai buscar colocar profissionais de psicologia, isso já de imediato também, né? Serão coisas simultâneas. Então, vamos colocar os profissionais de psicologia no funcionalismo público, nos professores, para atender as famílias, para atender os alunos. Então, vai ser uma ação conjunta para resolver esse problema de depressão. Certo. Ainda na área da saúde, um outro ponto muito citado nessa escuta foi a questão da falta de atendimento médico e de diagnóstico especializado no hospital local. Fato esse que tem forçado a população a um deslocamento difícil, especialmente para os mais pobres. Daí vem a pergunta: qual a proposta de vocês para melhorar o atendimento à saúde pública no município de Petrolândia? Bom, a primeira coisa que eu digo para vocês é que o hospital está precisando de médicos especializados, né? Cardiologista, ortopedista, geriatra, isso aí é algo que, para mim, é o mínimo, deve ser o mínimo num sistema público de saúde. Medicamentos que faltam, UTI que não tem,
ambulâncias na zona rural que não tem, medicamentos que faltam na zona rural. Então, é todo um colapso que está entrando no sistema de saúde aqui em Petrolândia. Para resolver esse problema, vai precisar de muito dinheiro, de muito recurso, né? Tem-se o Fundo Municipal de Saúde, que eu não sei qual é a receita mensal disso, porque eu não tive acesso, né? Como prefeito eu terei. Então, com base nessa receita do Fundo Municipal de Saúde, eu vou poder direcionar o recurso para onde ele deverá ir. Mas o que eu costumo dizer nas minhas caminhadas, na minha campanha, é o seguinte: o que é que faz com que um governo, uma cidade, um estado, uma nação, um país, ofereça um serviço público precário? A primeira causa disso é corrupção. Então, se há a verba que é enviada para a determinada ação, se não houver um controle da corrupção, se não houver pessoas honestas no poder, o serviço público ele não vai ser efetivo. Vai ser um serviço público manco, falho. Então, para que possa sobrar dinheiro, a regra é simples, não tem para onde ir. Tem que acabar com a corrupção. Então, para isso, no meu governo, não vai ter corrupção. E qualquer funcionário público, ou secretário, de secretário a zelador, qualquer um que for pego em ato de corrupção, ele vai ser punido. Vai ser instaurada a sindicância, vai ser instaurado o inquérito administrativo, e se for comprovado aquele ato de corrupção, ele vai receber a pena disciplinar necessária, ainda que seja concursado, porque a gente tem que promover o bem-estar coletivo. Então, a corrupção é o ralo que faz secar todos os recursos. Então, a gente tirando a corrupção do governo como um todo e na área da saúde, vai sobrar dinheiro para investir nessa necessidade, contratar os médicos necessários para atender a população, comprar os equipamentos necessários para que possa ter exames de diagnósticos especializados, que aqui não tem, né? Então, o primeiro fato é isso, é acabar com a corrupção. Não contratar parentes para trabalhar na área da saúde ou no governo, isso eu não vou fazer, não vou colocar parentes lá, porque isso também é uma atitude imoral, ao meu ver. A gente tem que trabalhar para o povo, para a população e não para a família. Quem é um prefeito, ele tem que entender, ele tem que chegar para os familiares e dizer: gente, eu sou prefeito, eu não sou dono de empresa. Se fosse uma empresa minha, eu contrataria todos vocês e colocaria para trabalhar. Mas prefeito é para gerir para o povo. Eu vou colocar pessoas que não são da família. Ah, mas o pessoal da família é competente, não importa, mas é suspeito. Pode ser competente, mas é suspeito. Então, não contratar pessoas próximas e da família, que é acabar com a corrupção. O segundo ponto para gerar essa receita necessária vai ser lutar, buscar recursos junto ao governo do Estado e ao governo federal. É lutar mesmo, viajar para Brasília, né? Nós temos um exemplo aí do prefeito Sérgio Meneghelli, né, de Colatina, que ele exerce um mandato dessa forma. Recentemente, ele esteve em Brasília e conseguiu uma receita de R$1 milhão para o seu município. Então, ele não precisou de deputado estadual, ele não precisou de deputado federal, aliás, como é em Brasília, ele não precisou de deputado federal, ele não precisou de senador. Ele precisou apenas do nome, da coragem dele e da popularidade que ele tem para ir buscar recursos em Brasília. É assim que eu vou ser. Eu digo para as pessoas aqui: olha, eu sou um candidato neutro, independente, eu sou o único que estou fora do conchavo político de Petrolândia, eu sou o único que estou fora do velho sistema da política, de compra de votos. Então, se eu me eleger, eu quero me eleger somente com a força popular. Com essa força popular, eu vou ter portas abertas aonde eu chegar. Um prefeito que ele é eleito com a força popular, sem comprar votos, sem fazer conchavos políticos, aonde ele chega, ele tem portas abertas para conseguir recursos. Então, eu vou bater em Brasília e vou conseguir recursos para a área da saúde, para implantar UTI, para implantar o serviço de SAMU em Petrolândia, para comprar as máquinas necessárias para os exames de diagnósticos no hospital, para contratar médicos de todas as especialidades. Vou ter portas abertas para bater no palácio do governo do Estado e dizer: olha, senhor governador, eu fui eleito com a força do povo, eu estou aqui, né, representando o meu povo, e a gente está precisando dessa saúde. Ah, é perseguição política, é rival político, não vai dar o recurso necessário. Eu vou para a internet, vou para a rede social, chamo o povo, faço a mobilização, vai vir um recurso de toda forma, se tiver de vir, né? Se tiver um recurso previsto para vir para o município e não vir por questão de politicagem, ele vai vir, porque nós vamos para a rede social, vamos fazer uma movimentação popular para conseguir esse recurso. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, que eu vou fazer, que aí também tem a ver com o meio ambiente, é instalar no Hospital Municipal de Petrolândia o sistema de energia limpa, que é energia solar. Então, com a energia solar, nós vamos reduzir o que a prefeitura paga mensalmente para a CELP de energia.
Com essa economia, nós vamos criar um fundo, vamos economizar esse dinheiro e criar um fundo para investir no próprio hospital. Aí a gente vai ampliar leitos, a gente vai climatizar o hospital, né? Porque hoje é uma questão de dignidade humana. Você é doente, está no pior período de sua vida, padecendo uma doença, e está num local quente, que você tem que levar ventilador da sua casa para ficar no hospital. Não, o hospital público ele tem que oferecer um conforto, tem que oferecer ar-condicionado, leitos novos, e isso basta acabar com a corrupção, isso basta ter estratégia para que possa sobrar dinheiro. Então, eu estou apostando muito na energia solar, tanto no hospital quanto em outros prédios, em outros locais públicos, para que a gente possa reduzir o que se paga de energia para a CELP, e com essa sobra, ir juntando, vai juntando. Quando formar um montante de milhões, ou o recurso necessário para se modificar aquela estrutura, investir no hospital, com ampliação, comprando máquinas e reestruturando, renovando leitos. Após o tema da saúde, né, vamos tratar um pouco agora sobre trabalho e produção. O município apresenta, segundo as informações colhidas nessa escuta, altos índices de desemprego, tanto na cidade como na área rural, principalmente, nesse caso, entre jovens e mulheres, com invisibilidade da pesca artesanal e da agricultura familiar, se comparada ao apoio concedido aos criatórios de peixe e ao agronegócio. Nesse sentido, surge a pergunta: sabendo que a agricultura orgânica, familiar e a pesca artesanal são alternativas de geração de renda sem agressão ao meio ambiente, como vocês pretendem incentivar esses dois segmentos? Você tocou aí no ponto que eu entendo que é o ponto-chave para desenvolver Petrolândia. É importante, sim, incentivar o agronegócio? Porque gera empregos em massa, né? Concentrado, mas dá vagas de emprego. É importante incentivar o pisciculturismo, associações cooperativas, né? Apiculturismo, tudo isso é importante incentivar, mas eu acho que a prioridade para quem gere um município como Petrolândia é dar atenção aos menores, porque os menores eles estão espalhados em todo o município e aí vai pulverizar a renda, que é dar prioridade ao pescador artesanal e ao agricultor familiar. Então, de que forma nós vamos dar prioridade e incentivo para eles? Pescador artesanal, fornecer material, fornecer os utensílios necessários para ele trabalhar. O pescador artesanal, às vezes, ele tem que se deslocar de onde ele mora para vir à cidade e comprar rede. Muitas vezes, um valor que ele não pode custear, né? Às vezes, ele não pode ter a sua canoa, ele não pode ter uma qualificação para poder desenvolver melhor o seu trabalho. Então, é dar esse incentivo ao pescador artesanal, fornecer o material para trabalhar. O pescador artesanal em Petrolândia, o povo de Petrolândia é um povo trabalhador que só precisa de oportunidade, só precisa de incentivo, de apoio do governo municipal. Então, apresentar para essa classe de trabalhadores esse apoio, dizer assim, olha, eu estou aqui, nós estamos na gestão, eu sou prefeito, quero estar junto de vocês. Está precisando de material? Vamos fornecer para vocês, vamos incentivar para vocês. A gente tem dúvida de como exercer determinado ponto da nossa atividade. Vamos capacitar vocês, vamos dar curso. A gente quer investir mais, mas a gente está sem recurso. Então, a prefeitura, vamos intervir junto ao Banco do Nordeste, vamos intervir junto a bancos privados para conseguir uma linha de crédito para os pescadores artesanais, para investir na sua atividade, ou para os agricultores de família, para investir na sua atividade. Então, já transmudando agora o assunto para a agricultura familiar. Incentivar o agricultor familiar também dessa mesma forma, com capacitação, com cursos técnicos, com apoio e assistência técnica, com incentivo, com facilitação de empréstimos junto ao governo, junto ao Banco do Nordeste, junto a bancos privados, fazer essa interligação, né? Por se falar em bancos, eu vou abrir um parênteses aqui, eu tenho um projeto nosso também, nosso sonho de lutarmos junto à superintendência da Caixa Econômica para trazer uma Caixa Econômica para cá. Trazendo essa caixa Econômica, a gente vai trazer circulação de dinheiro, renda, né? Mas para não fugir muito do assunto, fecho parênteses. Então, incentivar o agricultor, né, familiar, dando esse apoio. Está precisando de empréstimo, vamos lá intervir junto aos bancos. Lá na região do Icomandantes, tem um prédio que se chama Sede Administrativa do Distrito Icomandantes. É um prédio da União, que hoje é administrado pela Codevasf, e que ali está atuando uma empresa. Naquele prédio tem várias salas desocupadas. Então, eu, como prefeito,
eu vou me utilizar dessas salas e implantar ali um escritório avançado da prefeitura. Nesse escritório avançado, a finalidade desse escritório avançado vai ser exatamente para dar apoio ao agricultor. Então, vai ter lá IPA, vai ter lá casa lotérica, vai ter lá uma base disponível para a Polícia Militar, se o governo do Estado puder direcionar viaturas, né, para que possam ter plantões ali. Vai ter lá espaço para bancos públicos e privados ofertarem empréstimo. Então, ao invés do trabalhador rural ter que se deslocar daqui de Petrolândia para a Floresta ou para Paulo Afonso para ir buscar o empréstimo do Banco Nordeste, a gente coloca uma base de apoio ali, traz o funcionário do Banco Nordeste e anuncia, gente, a Prefeitura está promovendo, em parceria com o Banco Nordeste, um mutirão de cessão de empréstimos. Então, vamos conceder para vocês uma linha de empréstimo, porque a Prefeitura interviu junto a esses bancos. Então, está faltando essa preocupação, né? Nós temos um problema sério aqui para os agricultores, que é a água. Eu não admito isso. Nós moramos numa cidade que ela é recheada com o Rio São Francisco. Ela é temperada, ela é embelezada pelo Rio São Francisco, circundada pelo Rio São Francisco. E tem agricultor a 500 metros do rio que não tem água. Ele não tem condições de implantar um sistema de irrigação para ele e não tem apoio da prefeitura para isso, não tem apoio dos órgãos públicos, não tem apoio, incentivo político, ele está ali perdido e não tem o que fazer. Então, eu acho que dando essa estrutura para facilitar também a vida do pequeno agricultor, ter manutenção nas estradas da zona rural, manutenções periódicas, não só em época de política, não só em época de eleição, mas ter manutenções periódicas ao longo do ano, porque facilitando o acesso, facilitando essa estrada, né, vai ter a saída dos produtos da agricultura familiar, a construção do SEASA, como eu já disse para vocês, se a gente vencer a corrupção em Petrolândia, vai sobrar dinheiro para a gente juntar dinheiro e construir SEASA, ou buscar recursos onde quer que seja, através de emendas, ou através do governo federal, enfim, buscar recursos. Então, ter atenção, é pensar no menos favorecido, é pensar naquele que precisa, é pensar na massa trabalhadora. Então, se a gente incentivar essa grande massa de trabalhadores rurais e pescadores artesanais, a gente vai pulverizar um sistema de renda e de trabalho. E esse sistema de renda e de trabalho, ele vai repercutir em todo o município e vai vir esse dinheiro para a cidade, né, para a sede do município. E isso vai desenvolver mais. Então, Petrolândia ela tem uma capacidade muito grande. Então, nós queremos, sim, incentivar a agricultura e a pesca artesanal através... Desculpa. Através dessas ações que eu acabei de mencionar vocês e outras mais que talvez eu não esteja me recordando agora. De certa forma, o senhor acaba respondendo também a outra pergunta, que era exatamente essa queixa dos produtores rurais em relação à falta d'água, o escoamento da produção, inclusive a situação lastimável das estradas que dão acesso às áreas produtivas, né? Então, passemos agora ao ponto educação. Nesse ponto, destacou-se a ausência da história e dos valores culturais do município na grade escolar, né? As salas pequenas e superlotadas de alunos, a baixa qualidade da merenda, a baixa qualidade nutritiva, digamos, né? A falta de um programa de estímulo à leitura e ao debate, com a construção de bibliotecas públicas e também a instalação de bibliotecas escolares, unidades sucateadas ou inexistentes, né? A baixa oferta de vagas na periferia, que força com isso as crianças a percorrerem longas distâncias a pé, a falta de faculdades, além de um plano anual de cultura e a não priorização da educação ambiental na escola e fora dela. São alguns dos problemas levantados pelos moradores do município. Nesse sentido, candidato e candidata, surge a pergunta: para melhorar a qualidade da educação pública no município de Petrolândia, qual a proposta de vocês? Essa parte, ela é bem específica da minha vice, né, que já trabalhou na área, é educadora. Eu vou iniciar, né, respondendo a tua pergunta, e depois eu passo a palavra para ela fazer a complementação necessária. Mas a saúde pública, a educação pública aqui no município de Petrolândia, ela também tem deixado muito a desejar. Problema da merenda escolar. Aqui eu atribuo também a corrupção, né? Porque onde há corrupção,
a desvio de verba, a economia, a compra de material de baixo valor nutritivo para poder beneficiar alguém. Né? Então, eu acho que tem que ter um controle interno muito intenso. Né? O município de Petrolândia, a prefeitura de Petrolândia tem um setor que tem status de secretaria que se chama controle interno. E hoje ele não funciona. Ele tem a pessoa que está lá sentado na cadeira, mas na prática não funciona. Então, tem que ter o controle interno fazendo com sua equipe para fiscalizar a merenda, né? Para fiscalizar como está sendo usado o dinheiro público na merenda. Se o que de fato está sendo fornecido é o que é para ser fornecido. Mas, apresentando mais ações nesse sentido, né, na área da educação, a gente quer providenciar, quer promover para os alunos o fardamento, isso é uma coisa elementar. Né? Quem estuda em escola pública é porque não tem condições, é porque não tem recursos financeiros. Como é que o poder público municipal deixa a desejar não fornecendo o fardamento escolar para as crianças? Isso aí, para mim, isso não entra na minha cabeça. Então, né, já que é obrigatório, entendeu? Então, se obriga, né, se é obrigatório, quem tem que fornecer isso é a prefeitura. E nós vamos atentar muito bem para isso. Né? Nosso projeto também é climatizar todas as escolas. Né? E aí eu aposto, mais uma vez, na energia limpa, na energia solar, para reduzir custos e essa redução investir nessas escolas. Né? Capacitar periodicamente os professores, para que eles possam se sentir valorizados. Né? Em conjunto com essa ação, aquilo que já falei anteriormente na área da saúde, né? Promover acompanhamento psicológico, terapêutico, junto aos professores, para que eles possam se sentir mais motivados, né? E ao lado dessa capacitação. Humanizar o sistema de educação de Petrolândia, né? Os diretores, né? Gestores, como? Equipe gestora, com total senso de humanização da sua atividade. Né? O professor ele tem que pensar no ser humano, não é no salário que ele vai receber, ele tem que ter essa missão, lógico, o salário, todo trabalhador é digno do seu salário, mas eu vou refazer a minha fala, ele não tem que pensar só no seu salário, ele tem que pensar na humanização daquele ser humano que ele está educando. O que eu sou hoje, eu devo em parte aos professores que me acompanharam ao longo da minha vida, especialmente aqueles professores na minha infância, né, no ensino fundamental 1, 2, na educação infantil. Então, é importante. Eu falei essas ações, mas eu vou passar a palavra aqui para a minha vice, ela vai complementar mais algumas ações na área da educação. Sim, eu vou falar aqui também, antes de passar a palavra para ela, faculdade. Petrolândia tem uma juventude que precisa de faculdade. Né? Para isso, eu vou ser sincero aqui para você, Libane, para quem estiver nos assistindo. O político que disser que vai trazer faculdade pública para Petrolândia, ele está mentindo. Porque não é fácil trazer uma faculdade pública. Para que a gente possa trazer uma faculdade pública para Petrolândia, primeiro nós temos que tornar a Petrolândia um polo estudantil. Petrolândia não é polo estudantil. Então, primeiro a gente tem que começar com o Instituto Técnico Federal, né? A gente tem que começar com uma faculdade particular, porque trazendo essas instituições, a gente vai trazer alunos de fora, de outras cidades, para vir estudar aqui, e aí Petrolândia vai ser um polo estudantil. Sendo um polo estudantil, vai ficar fácil para a gente buscar a implantação de uma faculdade pública aqui no nosso município. Então, quanto à faculdade particular, qual é o incentivo que eu vou fazer? Vou procurar um empresário, dono de uma instituição, já tem alguém que eu possa conversar e dialogar nesse sentido, e a gente vai ofertar para ele a doação de um terreno da prefeitura para que ele possa construir a faculdade ali, né? E ofertar para ele um incentivo fiscal, né? Reduzindo a taxa ou até dispensando a taxa ou cobrando a taxa mínima dos impostos municipais, IPTU e ISS, para que ele possa ter o incentivo de construir a fábrica, a faculdade, e a gente promover, dar oportunidade para quem quer estudar. Né? Nessa área da educação, nós temos alunos que, como aqui a gente não tem faculdade, nós temos jovens que vão estudar em Serra Talhada, Recife, Petrolina. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos alugar uma casa na cidade de Serra Talhada, isso já no primeiro ano de governo, para que lá possa servir como uma república dos estudantes que são de Petrolândia. Uma casa do estudante em Serra Talhada. Num plano mais à frente, uma casa de estudante no Recife. E, dependendo da quantidade de alunos de petrolandenses estudando em Petrolina, uma casa do estudante em Petrolina. Até nós conseguimos estruturar o ensino superior aqui em Petrolândia. São coisas que eu vou falando, mas eu vou passar a minha palavra agora para
passar a palavra para a minha vice e ela vai acrescentar algumas coisas mais. Se vier à minha mente outras coisas, ao final da fala dela, eu complemento. Bem, dando continuidade, eu vou falando aqui do professor. Que os nossos professores, na sua maioria, né, pelo que a gente sabe, tem acompanhado, conversa, ouve aí, né, com os colegas, eles estão cansados, eles estão estressados, eles estão, assim, sem motivação nenhuma. Então, eu acredito que isso seja um dos maiores impasses em causado essa queda na educação. Agora mesmo saiu as notas do INDEB, né, de 2018, se não me falha a memória, que é feito em 2 anos. A única escola que conseguiu uma média um pouquinho boazinha foi a escola da área rural. Incrivelmente, porque a área rural, a gente sabe que o abandono é bem maior, né? Eles são bem mais abandonados. E essa escola, eu assim, sabe, tiro o chapéu para o professorado de lá, pelo esforço, né? A Secretaria de Educação deve ter olhado com mais afinco para essa região, realmente merece. Mas quantas escolas nós temos aqui em Petrolândia e região toda? Quantas escolas? Uma escola só para merecer uma nota, né? Atingiu o IDEB, ficou em 4º lugar no estado. Parabéns para essa escola. Mas eu acho que a gente tem que melhorar, sim, tem que melhorar o incentivo para os professores, com capacitações. Não essa capacitação que é feita de qualquer jeito, qualquer pessoa vai lá dar uma capacitação, os professores estão de saco cheio disso, me desculpa a expressão, eles não querem mais ficar ouvindo essa ladainha que já está decorado para eles. Eles precisam, sabe de quê? Uma sala menos cheia, precisam mais escolas para distribuir esse alunado todo, eles precisam de um pouco mais de conforto, precisam de dignidade, eles precisam de ser olhados assim como pessoa humana, para eles repassarem isso para os alunos. Porque eles cuidam ali de 40 crianças, 30 e poucos crianças. Imagina uma sala com 40 crianças, sem ar-condicionado, num calor desse, né? Para você dar conta disso tudo, às vezes você tem quase 500 diários para dar conta. Estamos agora no momento de pandemia, os professores estão fora da sala de aula. Só que eles estão em casa, estão lá com seus diários, atividade para os alunos. A família, muitas vezes, deixa a desejar, porque é complicado. No dia a dia, já é difícil o aluno, né, se comprometer com aquelas atividades. Imagine assim, sem aula presencial, só via internet. A maioria não tem internet, né, depende de um único celular. Às vezes não tem o Zap, às vezes está com o pai trabalhando. Então, assim, eu assim, ainda chamo nossos professores de heróis, né, por eles estarem conseguindo tudo isso de uma forma, assim, muito, muito, muito nobre, né, porque, assim, educar é o ato, assim, mais lindo, né, passar conhecimento é, assim, uma coisa mais famosa, assim, que pode ter o ser humano, sabendo que cada criança, cada pessoa é uma pessoa, no seu singular, né, no seu singular. Cada pessoa tem a sua subjetividade, então, assim, para o professor saber reconhecer isso, a individualidade de cada aluno, é difícil. Se ele não for incentivado, se ele não for muito acolhido, se não tiver quem olhe por ele, é difícil. Porque ele já tem seus problemas em casa, ele já tem ali 40 alunos, como é que ele vai resolver isso sozinho, sem um apoio psicológico, sem um apoio do município? Nada o incentive, a não ser aquele seu salário puro, limpo, e ainda temos assim, a questão também da licença-prêmio, né, mudando aqui um pouco, a licença-prêmio, muitos professores desejam, têm ela por direito, só que acaba sendo negado. Por quê? Porque vai para um e vai para outros, sempre aqueles mais conhecidos, né, os mais apadrinhados, que acabam sendo beneficiados com licença-prêmio. Então, assim, essas questões acabam desmotivando. E trabalhar desmotivado, por mais que você goste daquilo que você faz, não flui, né? Então, assim, eu acho isso. Eu acho que a gente tem que realmente, assim, melhorar bem a questão do professorado, aumentar as escolas de fundamental maior, fundamental 2, principalmente, creches, só temos uma creche no município, enfim, por aí. Libânio, só para complementar a pergunta, me permita que só uma frase. Eu acho que o tempo já ultrapassou, esgotou. Né, mas pode ir, complemente, por favor. Pronto, questão do livro, né? Incentivar, de fato, a prática de leitura, né? Buscar junto a empresas, a pessoas físicas, a profissionais liberais, doações de livros, né? Para que a gente possa promover essa ação bibliotecária junto às escolas municipais, né? Incentivando a criança desde o início a leitura, né? Treinar os professores para que possam inculcar nisso, ainda na área da educação.
ter uma atenção especial para a educação de pessoas com necessidade especial, né, capacitando os professores para que aquele professor que tem habilidade naquela área, a gente capacitá-los para que ele possa desenvolver bem aquele trabalho, né, Libras, línguas, né, em Braille, então é isso, a gente tem que pensar nesse público também, que não está sendo atendido aqui em Petrolândia. Bom, após esse tema importantíssimo, que é educação, temos um outro também de igual importância, que é a assistência social, né? Nesse ponto, candidato e candidata, o levantamento que foi feito junto às comunidades apontam a questão de muitos jovens sem nenhuma perspectiva de emprego, né? Se envolvem com drogas, álcool, aí outras situações mais graves também, a questão das mulheres e jovens acometidos por depressão, já abordamos a depressão em contexto anterior, mas nesse também se configura, e uma preocupação crescente, que é o elevado número de casos de suicídio, né? Que é uma coisa que atinge a região como um todo de Itaparica, mas também se mostra presente no município de Petrolândia. Nisso surge a pergunta: quais as propostas de vocês para uma política de assistência social no município que atenda principalmente essas pessoas em situação de vulnerabilidade? Libânio, eu vou começar respondendo, falando no tema do suicídio que você abordou aí. A questão do suicídio em Petrolândia tem a ver com as famílias, né? Eu sou advogado, atuo na área do direito previdenciário, e dentro dessa atuação, dentro dessa área, eu atuo com benefícios assistenciais, né? E também com famílias. Eu percebo que as famílias em Petrolândia, elas estão desestruturadas. Tem famílias sem apoio, não só apoio financeiro não, mas um apoio de uma atenção, apoio de estar faltando isso, o respeito, a atenção. Então, são famílias que estão desestruturadas e isso está repercutindo na vida dos jovens, né? O que tem causado esse índice de suicídio. Então, eu penso que o poder público municipal, ele tem que atuar junto a essas famílias. É lógico que tem um fator de responsabilidade também da base daquele jovem, daquela pessoa que é a sua família. Mas o poder público não pode ficar neutro quanto a isso. Ao mesmo tempo que ele não pode interferir, mas ele não pode fechar os olhos. Então, ele tem que oferecer políticas públicas para que possa melhorar a realidade dessas pessoas, né? Tem que promover, o que nós faremos, uma equipe disciplinar para atender as famílias, né? Constituída por médico, dentista, advogado, assistente social, enfermeiro, né, psicólogo. Inclusive, na área da saúde, a gente tem o projeto, o programa Saúde em Casa, que nós vamos direcionar equipes de saúde para atender pessoas que não podem ir até o hospital, né, por impossibilidade de locomoção. Então, voltando nessa parte da assistência social, atender essas famílias como um todo. Então, a família precisa de um psicólogo que é para resolver os conflitos internos ali. Se esses conflitos internos não são resolvidos, aí vai repercutir na área jurídica, né? Aí precisa de um advogado para poder buscar conciliar o casal, se não houver conciliação, mas aí buscar a resolução do problema de forma menos dolorosa possível, como regularização de guarda, de pensão alimentícia para os filhos. Vai precisar de médicos, enfermeiros para tratar a saúde, né, daquela família. Vai precisar de um assistente social para fazer todo o levantamento de convivência daquela família. Então, está precisando disso, uma equipe de prevenção também, uma equipe multidisciplinar que possa dar assistência a essas pessoas. Nós temos um projeto, um programa, que é implantar em Petrolândia um fundo chamado Fundo Municipal Assistencial. O que é esse Fundo Municipal Assistencial? Embora tenha verba que venha direcionada para a Secretaria de Assistência Social, que aqui em Petrolândia se chama Desenvolvimento Social, mas nós queremos acrescentar um outro fundo aqui, que é o Fundo Municipal Assistencial. Como é esse Fundo Municipal Assistencial? Toda empresa e prestador de serviço, vencedor de licitação no município de Petrolândia, vai ser descontado dele uma taxação, né? De quantos por cento? Aí vai ser definido na lei, 1%, 2%, 3%, mas a minha proposta de 1% a 5%. Essa taxação, esse desconto que vai sobre o valor do contrato. Então, esse desconto que vai, digamos 5%. Então, a empresa uma empresa de construção civil, venceu a obra, venceu a licitação para construir uma praça. Sobre o valor do contrato, R$1 milhão.
vamos descontar aí 5%. Esse 5% vai ser descontado na fonte e vai ser revertido para o Fundo Municipal de Assistência Social. Por quê? A gente vai engordar os recursos para atender a área da assistência social no município e investir nessas pessoas. Então, aquela família que está desempregada, aí vai a assistência social fazer o levantamento. Por que está desempregada? É, de fato, uma falta de oportunidade ou é um lapso ou uma desídia do chefe da família? Se for apurado que o chefe da família não tem culpa de falta uma oportunidade, então vamos providenciar um período de atendimento com alimentos, com cesta básica, 2, 3, 4, 5, 6 meses, olha, a prefeitura vai providenciar esse período para que você possa buscar emprego. Ah, não consegue? Então, se não consegue, o que é que você sabe fazer? A prefeitura, então, vai te dar cesta básica por 6 meses e vai te dar um curso. O que é que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de trabalhar, eu trabalho como servente, então a prefeitura vai te dar um curso de azulejista, para que você possa se profissionalizar, né, aprender a sentar cerâmica durante esses 6 meses. Enquanto você faz esse curso, a gente dá a cesta básica para a tua família, agora você tem que cumprir todas as etapas do curso, ao final do curso a gente vai te dar o certificado e você vai trabalhar. Então, não adianta a gente ficar dando só cesta básica, assistência, se não der também a ferramenta para o camarada trabalhar. Então, por isso que eu disse para você que tem que ser uma equipe multidisciplinar, né, que vai tratar o problema familiar de toda forma. Ah, é um idoso que precisa de fralda geriátrica. Vamos analisar a situação, o contexto familiar, né? Vamos definir uma quantidade mínima e uma quantidade máxima para que possa atender aquele idoso. Enfim, N questões. Então, com esse fundo, né, fundo municipal, fundo assistencial municipal, que é o FAM, nós vamos tirar do rico para dar ao pobre. Então, a empresa que ganhou um contrato, venceu uma licitação de R$1 milhão, nós vamos tirar aí 5%, R$50 mil, e vamos colocar para o fundo para dar ao pobre, para dar à população pobre. Isso se chama distribuição de renda, né? A empresa que venceu um contrato de R$100 mil, vamos tirar R$5 mil para tirar dele e dar ao pobre. Aí a empresa depois pode alegar, vai o equilíbrio do contrato. Não, você já iniciou o processo de licitação sabendo dessa cláusula, sabendo que você teria que tirar esses 5% do seu contrato. Então, cabe a você, né, formular aí teu preço de acordo com isso. Então, nós vamos realmente tirar do pobre, do rico, para dar ao pobre. É isso que está faltando em Petrolândia, esse equilíbrio social, né, para acabar ou diminuir as injustiças. Então, nós queremos, sim, trabalhar de uma forma profunda, né, intensa nessa área da assistência social, que vai dar uma atenção a todas as famílias que estão em vulnerabilidade. Aliado a esse programa de assistência social, vai vir um programa de habitação, onde a prefeitura vai fazer mutirões para construir casas populares e não vender, mas doar para quem mora numa casa de taipa. Entendeu? Esse recurso vai sair do Fundo Municipal de Assistência Social, que tem a ver com habitação, mas é uma ação social que a prefeitura vai fazer. Nós temos aqui o Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida não foi um favor que a prefeitura fez. Quem recebeu os apartamentos do Minha Casa Minha Vida está pagando por isso, né? Foi verba do governo federal. Mas a gente quer levantar recursos, verba do governo federal administrado pela Caixa Econômica. Mas a gente quer buscar recursos e fazer um fundo municipal no município, né? Nos cofres do município, para que nós possamos investir e doar essas casas. Então, vamos fazer aqui casas populares, vamos fazer o levantamento, cadastramento das famílias que moram em casa de taipa e vamos dar dignidade para essas pessoas, vamos fazer um projeto aí de 4 anos para que a cada ano a gente possa entregar uma quantidade de casas populares de acordo com a necessidade dessas famílias. Então, é todo um conjunto que a gente vai fazer e vamos buscar esses recursos, não apenas no Fundo Municipal de Assistência Social que já tem, mas através desse fundo é que a gente vai tirar do pobre, do rico, para dar para o pobre. Na sua resposta, acabou também respondendo a pergunta seguinte, que foi o ponto em relação ao atendimento centralizado que dificulta o acesso, né? Então, na sua resposta de uma equipe multidisciplinar interagindo com a realidade das famílias, me parece que esse ponto ficou bem abordado também pelo senhor. Isso, programa Saúde em Casa. Isso. Então, temos um outro item aqui, uma outra pergunta ainda dentro, já de uma outra área, perdão, que é a área da cultura. A escuta identificou, candidato e candidata, a ausência de um plano anual na área da cultura e do esporte e das artes que atendam, sobretudo, os jovens, os idosos, né? Isso foi um dos pontos destacados. E aí surge a pergunta para o senhor e a senhora: como planejam desenvolver a cultura e o esporte de Petrolândia de forma a que venha envolver jovens, mulheres, idosos? De que maneira vocês pensam
essa possibilidade. Vamos lá, esporte. Promover ações por faixa etária. Promover campeonatos nas diversas modalidades esportivas de acordo com a faixa etária. Idosos, jovens, adultos, adolescentes, crianças, né? Interagir a sociedade através desse esporte. Porque se a gente incentiva o esporte, nós estamos dando mais uma oportunidade para que o jovem não entre na criminalidade, para que o jovem não fique com uma mente ociosa, né? E esporte, Libânio, no município, é algo que você só basta apoiar de início, né? Lógico que tem que ter um investimento com construção de quadras, com implantação de campos de futebol. Para implantar um campo de futebol, um gramado, não é coisa complicada, né? Cavar poço para ter a água necessária, plantar um gramado, que a gente pode ter um gramado simples, que é um gramado que se encontra até nas ruas, que é conhecido popularmente como grama de burro, mas se plantar, nasce por si só, né? Ter uma irrigação daquele campo e fazer campo, por exemplo, no bairro Nova Esperança, fazer campo gramado na região das agrovilas, para incentivar o esporte das pessoas que moram ali. Promover campeonatos entre agrovilas, promover campeonatos entre quadras, entre escolas, né, entre grupos de pessoas, empresas, enfim. O município ele tem que apoiar, tanto na infraestrutura, com quadras e campos de futebol, e quadras de outros esportes também, quadra de tênis, de basquete, enfim, incentivar isso, quanto na oferta de tudo que for necessário para a prática desse esporte, bola, rede, terno, enfim, incentivar, estar junto. O ginásio municipal, precisa ser feita uma reforma naquele ginásio, né? Uma reforma simples, que não vai demandar muito recurso, mas uma reforma simples já dá o diferencial para dizer, olha, o poder público está preocupado com o esporte em Petrolândia, né? E, como eu disse para você, em várias modalidades. Eu recebi a reclamação de um jovem que ele disse, Fabiano, a gente tem um time de basquete e a gente precisava de R$1.000 para pintar ali a quadra, colocar a cesta. Nós mandamos vários ofícios para a prefeitura e nós mandamos 5 ofícios, a prefeitura não respondeu um. Eu disse, poxa, R$1.000, se a prefeitura não tem um recurso para isso, eu tirava do meu bolso e dava. Isso R$1.000 vai salvar tantos jovens com esse esporte, vai tirar da droga, da criminalidade, vai ocupar. E são jovens que querem. Eles dizer, Fabiano, a gente quer jogar, mas não tem como. E eles não têm como tirar, os pais deles não têm como juntar R$1.000. E o que é R$1.000 para uma gestão, gente? Para salvar vidas, né? Então, aliado a isso, aí vem a cultura, né? Na cultura, o que é que eu digo para você? Nós queremos fazer, implantar um conservatório de música, uma escola de música municipal, para ensinar a quem quiser aprender um instrumento musical, ou quem quiser aprender um canto ou cantar, de graça. Isso nós vamos beneficiar 2 públicos. O público que não tem recursos para aprender, pagar uma escola de música, né, que é a classe menos favorecida, a classe pobre, vai receber esses cursos de graça, e os profissionais da música de Petrolândia, que a gente vai contratar para eles darem aula. Então, um baterista, um guitarrista, um contrabaixista, um cantor, um tecladista, um sanfoneiro. Quantos sanfoneiros, quantos instrumentistas a gente tem em Petrolândia? Cantores. Incentivar essa turma, gente. A gente vai pagar vocês. Formou uma turma aqui para curso de bateria. Vamos chamar um baterista, ou 2 ou 3. Quantos bateristas tem na cidade? Vamos fazer o cadastramento? Então cada um vai dar tantas aulas. Por tantas aulas, você vai receber tanto. E vai dar aula para essa galera. Então, começa por isso aí. Mas na área da cultura também, incentivar a cultura regional, né? Da literatura de cordel, a cultura da nossa cidade, a história de Petrolândia, que isso é cultura, resgatar a história de Petrolândia, Petrolândia Velha, Barreira Antiga, quais os pontos que hoje que eram da Petrolândia Velha, que hoje estão fora, que estão fora da água, não foram inundadas. A gente tem pontos aqui, como o portão da Barreira Velha. Então, isso é turismo. Veja só, que eu vou respondendo e vou entrando em várias áreas. Isso é turismo histórico, mas isso é cultura histórica do município de Petrolândia. Isso precisa ser resgatado e nós vamos incentivar isso. Né? Dança, aí entra na área da cultura também, incentivar os grupos de dança. A gente tem aqui um grupo de dança de quadrilha. Precisaram de um ônibus para ir apresentar o trabalho deles fora da cidade, a prefeitura não deu. Gente, o que é um ônibus? O que é um ônibus para poder incentivar essa juventude?
Então, grupos de dança, grupos de balé, grupos de música, grupos de teatro, nós temos jovens talentosos. Petrolândia é uma cidade recheada de talento. Nessa área entra também aí na parte artística. Né? Nós temos de moda, né? Nós temos modelos, nós temos jogadores de futebol. Tem um camarada que é o Guelo, está jogando em São Paulo, no Mauá. Ele mandou uma mensagem para mim no WhatsApp, disse: Fabiano, eu estou aqui, estou muito feliz que hoje eu vou jogar contra um time profissional no Sub-20. O cara tem 17, era para estar no Sub-17, porque ele ainda está na idade do Sub-17, mas já colocaram ele no Sub-20, é um petrolandense, ninguém sabe disso. Né? É o Flávio, que eu chamo ele de Guelo. Então, assim, ele está lá em São Paulo jogando, se esse camarada desponta e vai jogar na seleção brasileira, é o nome de Petrolândia. Então, voltando aqui para a cultura. Aí vai ter a cultura também festiva, né? O calendário festivo de Petrolândia. Petrolândia pode ter um calendário festivo anual de 6 festas, né? Começando com Carnaval, Petrofest, São João, aniversário da cidade, Festa do Padroeiro e Natal. Né? Então, se fizer um calendário desse anual, vai ter o quê? Vai ter renda, vai ter o pipoqueiro, o churrasqueiro, o churrasquinho que vai vender, é o bar que vai vender, é o cabeleireiro, a cabeleireira que vai aprontar as mulheres, é o comércio que vai vender roupas, vai movimentar a economia. Entrando nessa questão cultural, aí eu entro também na cultura religiosa, tanto católica como evangélica. Né? Eu sou evangélico, vou promover o incentivo à cultura católica e evangélica. Então, exemplo, como eu sou evangélico, eu não vou para a Petrofest. Vai ter o meu secretário de cultura na Petrofest, mas eu vou para o retiro espiritual dos evangélicos ou da Igreja Católica, para aqueles católicos que são mais conservadores, que preferem um retiro do que uma Petrofest. Então, assim, é governar para todos, e incentivar a cultura em todos os aspectos. Eu não sei se minha vez quer fazer mais alguma complementação, mas o que me veio para responder essa pergunta foram essas ações. Eu só quero complementar que se a gente traz a cultura, se a gente ocupa esses jovens, vai diminuir a questão do alcoolismo, né? Os meninos que já começam, as meninas e os meninos já começam muito cedo a ingerir bebidas alcoólicas, com 12, 13 anos, né? A droga. Então, assim, essa ociosidade faz com que esses meninos ficam muito vulneráveis. E a gente dando ocupação para eles, além da escola, porque o que a gente tem em Petrolândia até hoje é a escola pela escola, não temos outro lazer, não temos ocupação para esses jovens, com certeza a gente vai diminuir muito essa taxa de marginalização, de vícios, de suicídio, porque o suicídio nada mais é do que uma desesperança de vida, né? Uma falta de fé, uma falta de amor, uma falta de querer viver. Então, assim, para chegar até isso, não precisa muito, não. Então, assim, se a gente conseguir incentivar, conseguir ocupar a cabeça desses jovens, com certeza a gente vai ter mais jovens felizes, ocupados e de bem com a vida e produzindo aqui na nossa cidade. Ok. Bom, ainda temos mais umas perguntas, que realmente esse levantamento foi bem feito e surgiu muitos temas. Parabéns. Mas também, por outro lado, também estamos no nosso tempo assim bastante já limitado. Mas em relação ao meio ambiente, o senhor inclusive já abordou alguns aspectos, mas a escuta identificou, junto a alguns moradores, e que apontam como uma situação gravíssima a privatização do acesso ao rio, como está acontecendo na Praia do Sobrado. É uma forma de turismo que acaba degradando o Rio São Francisco. A pergunta é: que medidas serão tomadas no eventual governo do senhor e da senhora para desenvolver o turismo, tão importante para a geração de renda, sem degradar o rio, que também tem uma importância essencial para o aspecto turístico e para a preservação do meio ambiente? Ótima pergunta essa aí, Libânio. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que essa privatização do acesso à Praia do Sobrado, ela é irregular, ela é ilegal. Eu estou bem a par dessa situação, inclusive eu já tenho uma assessoria na área ambiental, e eu ainda não me reuni, mas essa assessoria já visitou o local, porque qual é o nosso projeto? É que já no mês de fevereiro, aliás, já no mês de janeiro, né, primeiro mês de mandato, nós abrimos um acesso público para a Praia do Sobrado. Né? Lógico que isso vai depender da análise da licença ambiental, que minha equipe nesse setor já esteve lá no local, né, na semana passada, mas eu não tive tempo de me reunir com eles e não peguei as informações necessárias. Mas
Sendo feita essa análise ambiental, licença ambiental, que eu acredito que não vai haver problemas, mas nós iremos fazer, no primeiro mês de mandato, um acesso público em uma propriedade que fica ao lado da que hoje dá acesso. Porque como é que foi feito esse acesso? O empresário comprou uma propriedade, para ele, até aí tudo bem, tá normal, né? Só que como não tinha acesso por outros locais para a Praia do Sobrado, ele então está permitindo o acesso por dentro da propriedade dele, só que ele cobra para isso, né? Então, isso repercute nesse problema, nessa privatização de um acesso que deveria ser público. E isso repercute em quê no meio ambiente? Se há a utilização dessa praia, né, do Sobrado, de uma forma que não é pelo poder público, obviamente não vai haver a fiscalização ambiental. Então, não vai haver alguém que possa lá e direcionar os banhistas, né, os turistas, para um comportamento que possa respeitar o meio ambiente. Então, vai ficar uma coisa assim, aleatório. Teve ocasiões, finais de semana, que estavam superlotados, o ambiente lá superlotado, e isso vai ter ações, né, onde há aglomeração, onde há muita gente, vai repercutir tanto na questão da pandemia hoje, mas vai repercutir na ação ambiental, vai ter muito lixo, isso vai degradar, vai ter efeito negativo para o meio ambiente. É uma sacola que vão jogar no rio, uma lata de cerveja que deixa na beira do rio e a água leva. Então, se é um acesso que está sendo um acesso por uma propriedade privada, tudo bem. Se o poder público não se manifestou, o empresário foi lá e apresentou isso para a sociedade de uma forma cobrada. Ele está ganhando dele, ele está certo. Mas eu, como prefeito, o que é que eu vou fazer? Ao lado, vou abrir um acesso público. Ah, Fabiano, por onde? Se todas as propriedades que dão acesso são particulares. Mas eu já tenho um dono de uma propriedade que ele vai ceder para o município o espaço necessário para abrir a estrada. Ele vai dizer, isso aqui é uma seção, é de graça. Então, vou passar as máquinas, vai abrir o acesso público para a Praia do Sobrado e o povo vai tomar banho. Como eu vou abrir esse acesso público, aí quem vai estar responsável pela Praia do Sobrado é o poder público. Aí eu vou colocar a fiscalização ambiental. Então, vamos fazer a análise ambiental pelo espaço aqui. Qual o número máximo de pessoas que podem frequentar por dia? Se é tanto, vamos regular. Lotou, fecha, não entra mais ninguém, né? Conscientização, placa de conscientização, jogue lixo no lixo, não deixa a sacola, o plástico no rio, não deixa a latinha no chão. Regulamentar. Então, com isso, eu vou incentivar o turismo. Pessoas virão para a Praia do Sobrado, aí vão utilizar dos hotéis e pousadas de Petrolândia, vão utilizar dos restaurantes. Quem tem a sua propriedade privada, inclusive esse empresário que tem essa propriedade lá, pode construir ali na sua propriedade um bar, um restaurante, alugar mesas e cadeiras. Isso é normal, é da iniciativa privada. Agora, o acesso, não. O acesso é matéria de ordem pública. Então, o poder público tem que fazer esse acesso. Está de graça, né? Ali a natureza, foi Deus que nos deu, como é que eu vou cobrar para ter uma... né? A culpa não é do empresário. Eu não culpo o empresário. Ele fez o dele. Se ele é empresário, ele tem que visar o lucro. Ele está certo como empresário. A culpa é da gestão municipal, que não tem impulso, que não tem coragem de chegar e dizer para o empresário, me desculpe, mas assim, por questão de justiça, a gente tem que abrir aqui. Então, o empresário é meu amigo, eu vou ter a abertura de falar para ele, ó, amigo, me perdoa aí, mas eu vou abrir aqui, porque não é certo. Mas faça o seguinte, invista, faça um bar, um restaurante, e você vai vender, né? A gente vai regularizar a tua atividade, vamos promover o turismo, esse acesso público, e vamos regulamentar a visitação das pessoas ali para proteger o meio ambiente. Então, o poder público tem que interferir nisso, para que a coisa não saia desregrada, para que possa ter fiscalização e possa ter tanto a renda através do turismo, quanto o respeito ao meio ambiente. Inclusive, no nosso plano de governo, Libânio, tem 10 metas principais da nossa gestão. São 10 prioridades. As 10 principais prioridades da nossa gestão. Aliás, as 10 prioridades da gestão, porque se é a principal, já é a prioridade. Fui redundante aqui. Então, dentre essas 10 prioridades, no item 10, nosso plano de governo está dizendo assim, incentivar o desenvolvimento econômico em equilíbrio com a preservação ambiental. Então, turismo gera desenvolvimento econômico, mas tem que ter equilíbrio com a preservação ambiental. Para isso, o poder público tem que regulamentar, tem que atuar, tem que fiscalizar e tem que estar junto desse desenvolvimento, tem que estar junto desse turismo. Ok. Tem uma outra pergunta aqui, candidato e candidata, mas eu quero só aqui repassar, porque o senhor já abordou em vários momentos essa questão.
o que foi levantado em relação à questão dos assentamentos, né, de lixo, a questão do esgotamento do aterro sanitário, aí e sim tem esse elemento, mas o senhor, de certa maneira, tratou a questão de adequação do tratamento do lixo com uma ideia inovadora, né? O despejo no esgoto do rio, o senhor também abordou. Estou aqui elencando, se o senhor considerar importante abordar mais algum elemento aqui, vou lhe abrir o espaço da palavra, né? A multiplicação das baronesas, o senhor tratou também, né? Bom, aí tem um elemento aqui que é a ausência de zoneamento ecológico em decorrência da falta de atualização do plano diretor, vencido e não revisado. A pergunta, na verdade, era de forma geral, as propostas de vocês em relação a esses problemas apontados. Então, eu gostaria de lhe passar a palavra, eu acho que especificamente essa questão do tratamento adequado do lixo e do plano diretor, né? Poderia ser? Sim. Tratamento adequado do lixo é incentivar a coleta seletiva, né? Incentivar de que forma? Hoje a prefeitura tem um caminhão que anda girando aí para coletar esse lixo, desculpa, né? Eu li a palavra livre aqui, mas é uma boa atuação, só que não é suficiente e não é eficaz. Por que adianta eu ter um caminhão circulando se eu não tenho uma ação de conscientização da população? Esse caminhão simplesmente apareceu em Petrolândia, começou a rodar e não tem uma conscientização. Como é que eu tenho um caminhão circulando se eu não distribuo na cidade as cestas de lixo da separação por categoria de lixo? Plástico, vidro, papel. Então, tem que ter aquelas cestinhas. Eu vou andar na orla ali, tem que ter aquelas cestinhas de separar o lixo, né? Isso também é coleta seletiva. Ao mesmo tempo, tem que ter a conscientização da população com palestras, com ações, com ações de marketing nessa área da coleta seletiva. Né? Nas escolas, né? Incentivar isso nas escolas, ensinar as crianças, né? Então, além do caminhão, dessa coleta, fazer todo esse trabalho. Incentivar também catadores de lixo. Nós não temos uma cooperativa de catadores de lixo aqui em Petrolândia, e é uma profissão hoje que pode dar um bom rendimento. Nós temos hoje catadores de lixo que estão assim espalhados. É o senhorzinho que não tem o que comer, aí ele vai sair catando latinha. Eu tenho um cliente que eu consigo um benefício assistencial para ele, aqui no nosso escritório, com a minha equipe, e ele estava catando latinha. Nos procurou e a gente, poxa, o senhor de 65 anos, o senhor vai ter direito a um benefício. A gente conseguiu o benefício de amparo a ele. Então, assim, cadê o poder público para reunir essa classe de trabalhadores que hoje são trabalhadores, sim, sempre foram, né? E a gente tem que regulamentar isso. Então, vamos fazer uma cooperativa de catadores de lixo para que a gente possa dar renda para eles e incentivar, né, a população a essa preservação, porque se Petrolândia é uma cidade turística, Petrolândia tem que ser uma cidade bonita, uma cidade limpa, organizada, bem estruturada, e isso não é só construir e varrer rua, não, é incentivar essa coleta seletiva e promover, né, com essas ações que eu falei. Então, qual é o que mais o teu da pergunta? Eu comecei a falar. Em relação ao plano diretor, né? Sim. No caso que venceu e não foi atualizado, né? Aí pronto, aí nessa parte do plano diretor. O plano diretor é essencial no município. Petrolândia, Petrolândia de fato está num grande desgoverno. E um desses desgovernos é essa desatenção com a questão urbanística da cidade. Então tem que ter uma equipe multidisciplinar nessa área para formular um novo plano diretor. Equipe jurídica, equipe urbanística, equipe de outras áreas, né? Para que a gente possa traçar a meta de como vai funcionar todos esses itens que envolvem a gestão do município. Então, isso aí não se tem muito o que mencionar, mas o que eu quero dizer é que o novo plano diretor, ou a reformulação do plano diretor, vai ser uma prioridade na nossa gestão, porque isso é um item básico de uma gestão, de uma administração e de um município. Ok. Bom, candidato e candidata, essas foram as perguntas formuladas no âmbito municipal. Mas a escuta também, e a comissão eleitoral da Diocese, relacionaram 3 perguntas rápidas
e eu gostaria, nesse caso, combinar com o senhor e com a senhora de encurtarmos o tempo na resposta dessa, porque é mais um posicionamento, então poderíamos reduzir um pouquinho esse tempo da resposta. A primeira pergunta, em relação a esse cenário nacional, é se o seu partido, o partido de vocês, se apoia o atual governo federal ou se tem uma colocação de oposição. Bom, o meu partido, o nosso partido, que é o PROS, na última eleição presidencial, apoiou o partido de esquerda, que foi o PT. Então, o PROS, ele é um partido de centro-esquerda, né? O PROS em si. Mas o que é que eu tenho feito e tenho percebido no âmbito de uma política municipal? O meu partido PROS, ele me deixou à vontade para que eu direcionasse o meu governo de acordo com a minha ideologia. Então, a minha ideologia é uma ideologia de centro-direita, né? É uma ideologia voltada, até porque eu sou cristão, sou evangélico, então é uma ideologia de centro-direita. O partido, ele não me interfere nessa minha gestão. Então, ele me deixou à vontade. Até porque, qual foi o critério de eu ter escolhido o PROS? Não foi critério ideológico, não prevaleceu. Foi o critério de ser o partido que eu tive acesso. Né? Eu ia trazer um outro partido, né? Eu que trouxe o PROS para cá. Por que eu trouxe o PROS? Porque, como eu quero fazer uma campanha independente, neutra, eu não queria nenhum partido já pré-existente em Petrolândia. Eu queria trazer um novo partido para não haver interferência política. Trouxe esse partido, então, liguei para a direção, para o diretório estadual me deu todo o apoio e eu trouxe esse partido para poder lançar a minha candidatura. Mas eu ia trazer outro. Por que eu não trouxe outro? O outro era uma ideologia de centro-direita. Mas por que eu não trouxe o outro? Porque o outro cobra uma taxa de filiação e de inscrição e mensalidade, porque ele é contra o fundo partidário. E eu iria encontrar dificuldades aqui no interior, para ter filiados. Então, eu falei, não, já que esse eu não posso, porque eu vou encontrar dificuldade de ter filiado, que nenhum filiado, nenhum cidadão está acostumado a pagar mensalidade para partido político. Aí eu escolhi o PROS, mas tenho a total liberdade de ter um governo, né, de centro-direita, que é seguindo a minha ideologia, até porque não permite que o partido interfira no meu posicionamento, ainda que futuramente eu venha a ser expulso do partido, isso aí eu não me preocupo, porque para mim vale mais, são os meus princípios, a minha ideologia. Então, o que eu quero dizer para vocês nesse ponto é que não leve em consideração o partido, porque, primeiro, porque ele me deixou à vontade para seguir essa linha, e segundo, que a minha ideologia é uma ideologia de centro-direita. Por que centro-direita? Porque eu sou contra os extremos. A gente não pode ser nem esquerda nem direita. Os extremos, nós temos que ter equilíbrio, né? Só que eu estou no meio, equilibrado, mas a minha balança pende para a direita, porque aquilo que é da esquerda, que ofende os princípios cristãos, eu não acato, né? Eu não acato. Eu só acato aquilo que, porventura, se houver alguma ideologia de esquerda que se coadune com os princípios cristãos e com aquilo que eu aprendi, aí eu vou aplicar. Mas, na verdade, o meu posicionamento é centro-direita, porque eu sou cristão evangélico e tenho os princípios guardados da palavra de Deus e da minha família. Tem uma outra pergunta, em relação ainda uma pergunta de âmbito federal, né? Mas que impacta diretamente nos municípios. Recentemente, houve a aprovação da lei que trata do tratamento do esgoto sanitário, do saneamento e a possibilidade de privatização das águas. Qual o posicionamento de vocês em relação a essa lei? Sou contra. Sou contra porque a água é um bem comum, né? É algo que Deus nos deu, é da grande mãe natureza, e não tem por que o homem interferir ou regulamentar isso, né? Então, é uma bandeira que eu vou ser contra e defendo por causa dessas razões que eu lhe passei. Ok. Temos a pergunta final, que é uma pergunta, inclusive, candidato e candidata, de bastante interesse para a Diocese. Trata da possibilidade de instalação de usina nuclear em Itacuruba, né? Apesar de Petrolândia não ser o mesmo município de Itacuruba, mas é um município circunvizinho e um projeto como esse impacta diretamente no contexto de toda a região de Itaparica. Então, a pergunta é qual o posicionamento de vocês
a respeito dessa possibilidade de instalação de uma usina nuclear no município de Itacuruba. Veja bem, Libânio, essa instalação da usina nuclear em Itacuruba, o conhecimento que eu tenho sobre essa ação é superficial porque é conhecimento de reportagens. Então, eu não estive lá, eu não analisei o tema profundamente, mas a pergunta que eu faço, né, e que eu faria para quem é a favor da implantação dessa usina, e por que tem que ser lá, né? Quais são os benefícios que essa usina vai trazer? Essa usina vai trazer mais benefícios ou mais malefícios? Então, para que eu pudesse formular um posicionamento sobre isso, eu teria que ter resposta a essas perguntas, né? E não seriam respostas com base no achismo. Eu acho que é melhor por causa disso, eu acho que não é ruim, que é ruim por causa disso. Teriam que ser respostas fundamentadas e técnicas, entendeu? Então, eu vou ficar te devendo uma resposta concreta quanto a isso, mas eu particularmente entendo que dentro como eu falei para você, dentro do meu conhecimento raso sobre essa matéria, eu entendo que não deveria ser ali, né? Agora, o porquê que tem que ser, tecnicamente, né, alguma equipe técnica teria que me explicar. Mas se for algo que eu tenha que me posicionar como futuro gestor, eu não me posicionaria de forma sem embasamento, sem fundamento. Eu buscaria me aprofundar e dizer, tá bom, se vocês querem que eu apoie ou não apoie, vamos sentar aqui, me dê essas explicações, por que tem que ser ali, quais são os benefícios, quais são os malefícios, e eu vou ponderar, como eu disse para você, a minha linha centro-direita é o equilíbrio, então eu vou ponderar os prós e os contras, com base em análise técnica, bem fundamentada, para poder me posicionar contra ou a favor, né? Mas o que eu defendo, acima de tudo, é a preservação dos princípios fundamentais em toda e qualquer ação, preservação dos princípios fundamentais para a vida humana, né? Então, dentro dessa preservação dos princípios fundamentais da vida humana, tem aí o direito à vida, o direito à saúde, né? Aí entra o direito ao meio ambiente, um meio ambiente saudável. Então, há princípios fundamentais religiosos e bíblicos, né? Como disse para você, eu sou evangélico. Então, se ofender qualquer um desses princípios, eu sou todo e qualquer contra toda e qualquer ação. Então, o que eu posso te dizer de antemão é isso. Se isso aí ofender esses critérios, eu serei contra sim. Bom, finalizada todas as perguntas, né? Queremos, em nome da Diocese, agradecer imensamente ao candidato a prefeito Fabiano Oliveira, a candidata a vice Cleusa Chagas, pela disponibilidade de ambos, por responder a todas as perguntas relacionadas, e quero lhes devolver a palavra para 1 minuto, o senhor, e 1 minuto a senhora, fazerem suas considerações finais. A nossa vice pode iniciar. Eu só quero agradecer a você, Libânio, a Diocese, né, a Padre Luiz aqui que nos procurou para fazer essa entrevista, e eu acho, assim, que é um bem necessário nesse momento político, né, que a sociedade, que as pessoas conheçam as propostas, né, dos prefeitos que estão aí disputando, para saber escolher direitinho, para ver direito, tentar ver de forma mais coerente quais propostas que realmente favoreça no coletivo, né? Que favoreça a cidade, a sociedade de modo geral, no coletivo, e não de forma singular, para meia dúzia ou para poucas pessoas. Muito obrigada, Libânio. Bom, para finalizar, eu quero agradecer a você, Libânio, a Diocese, ao Padre Luiz, e dizer que essa foi uma grande oportunidade de nós termos apresentado as nossas propostas, nossos projetos. Parabenizar, né, por essa iniciativa. Não sei se houve essa iniciativa de vocês em outras eleições, porque eu estou sendo candidato, disputando a eleição pela primeira vez, né, sou um candidato novo, recente. E finalizar dizendo que eu decidi, como cidadão de Petrolândia, eleitor, entrar para disputar o cargo de prefeito, levantando como bandeira a luta contra a corrupção, porque eu defendo que Petrolândia está no atraso por causa da corrupção, levantando a bandeira da liberdade, porque nós precisamos ter um governo que liberte as pessoas da escravidão, da perseguição política, do voto de cabresto, do voto comprado, levantando a bandeira da humanização. Nós precisamos ter uma política social que trate o servidor com humanização e trate o cidadão com humanização, com respeito e com dignidade. Essas são as nossas bandeiras,
E quero finalizar agradecendo mais uma vez por essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos vocês que nos assistiram e a vocês que promoveram essa entrevista. Ok, mais uma vez, obrigado ao senhor, à senhora, a todas as pessoas que nos acompanham nessa transmissão, a quem irá assistir posteriormente o vídeo, né? Esperamos que todas as respostas aqui ajudem na hora do eleitor decidir pelo melhor projeto, pela melhor plataforma que venha representar o município de Petrolândia. Uma boa noite a todas e a todos, um grande abraço. Boa noite.